Beleza? Meu nome é Pedro Ítalo, sou professor de matemática e nessa videoaula nós vamos ver sobre semelhança de triângulos. Vamos comentar daqueles três casos. Primeiro caso, ângulo-ângulo. Segundo caso, lado-ângulo-lado. Terceiro caso, lado-lado-lado. Então fique de olho que a nossa videoaula vai começar. Primeira coisa, quando que um polígono é semelhante? Você já fez aquela ampliação ou redução de fotos? Por exemplo, você pega uma foto sua, certo? Normalzinha. Aí você vai pegar e vai colocar, vai imprimir ela. E você pega ela no cantinho e aumenta ou reduz o tamanho da foto. Concorda comigo que a sua nova foto vai ser semelhante à original? Por que que isso acontece? Porque as características essenciais permanecem as mesmas, só que você amplia ou reduz a foto, ou simplesmente faz um Ctrl+C, Ctrl+V. O que isso tem a ver, professor, com semelhança de triângulos? Todo triângulo, ele é um polígono. Um triângulo é um polígono. Então, a semelhança de polígonos cabe dentro da semelhança de triângulos. Então, quando que triângulos serão semelhantes? Dois triângulos serão semelhantes quando seus respectivos ângulos correspondentes forem congruentes e os seus lados homólogos proporcionais. Como assim, professor? Calma, relaxa. Qual que é o ângulo do triângulo, desse primeiro triângulo? Qual que é o ângulo no outro triângulo que é correspondente ao ângulo A? Não é o ângulo F? Então, para que esses polígonos sejam congruentes, é necessário que o ângulo A seja congruente ou igual ao ângulo F. Mas não basta só isso. Nós temos também que o ângulo B é correspondente do ângulo D. Então, eles também têm que ser congruentes. E o ângulo correspondente do ângulo C é o ângulo E. Então, eles também têm que ser congruentes. Se isso acontecer junto com isso, qual que é o lado homólogo a esse lado de cá? O lado homólogo a esse lado, no outro triângulo, concorda comigo que é esse? Então, eu tenho que ter A está para F, assim como B está para D e assim como C está para E. Se isso acontecer, se os três ângulos correspondentes forem congruentes dos triângulos e os lados homólogos proporcionais serem proporcionais, os dois triângulos são semelhantes. O que são lados homólogos? Homo, mesmo, logo, lado, lugar, mesmo lugar. Então, quando eu analisei esse lado aqui, eu tenho que analisar o mesmo lado no outro triângulo. Então, quer dizer que o lado A e o lado F são lados homólogos. O lado C e o lado E são lados homólogos. E o lado B e o lado D são lados homólogos. E se isso acontecer, A está para F, assim como B está para D, assim como C está para E, a soma dos de cima também vai estar para a soma dos de baixo. Mas o que é ao fazer A mais B mais C? Perímetro, soma de todos os lados. Então, se eu tiver dois triângulos em que isso acontecer, eu posso afirmar que eles são semelhantes, onde essa razão entre os lados ou entre os perímetros vai ser a minha razão de semelhança, que eu chamei de K, a minha constante de semelhança. Mas, professor, será que toda vez para saber se dois triângulos são semelhantes, eu vou ter que analisar sempre os três ângulos e os três lados? Ou seja, analisar esses 6 elementos? Claro que não. Basta você observar esses seguintes casos de semelhança de triângulo. Primeiro caso, ângulo-ângulo. O que isso significa? Se dois triângulos possuírem dois ângulos correspondentes, congruentes, então eles são proporcionais. Se eu tiver dois triângulos em que, por exemplo, o ângulo B, que é correspondente do D, forem iguais, e o C, que é correspondente do E, forem iguais, pronto. Já posso afirmar que o terceiro ângulo será igual e que os respectivos lados serão proporcionais, em que os lados homólogos serão proporcionais. Esse é o primeiro caso de semelhança de triângulos. Segundo caso de semelhança de triângulos, lado, ângulo, lado. O que isso significa? Se dois triângulos possuírem dois lados homólogos proporcionais
e o ângulo entre os lados congruente, então os dois triângulos são semelhantes. O que isso quer dizer? Se C estiver para I, assim como A está para F, ou seja, os lados homólogos proporcionais, e o ângulo entre os lados correspondente, congruente, o ângulo igualzinho, posso afirmar que os triângulos são semelhantes. E o terceiro caso de semelhança de triângulos, lado, 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 L, 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 lado, lado, lado. Se dois triângulos possuírem os lados homólogos proporcionais, eles são semelhantes. Então basta observar esses três casos. Vamos ver um exercício de uma aplicação sobre isso? Olha o que esse exercício aqui fala. Para medir a altura de uma torre, um professor de matemática recorreu à semelhança de triângulos. Em um dia ensolarado, cravou uma estaca de madeira em um terreno plano próximo à torre, de modo que a estaca formasse um ângulo de 90 graus com o solo plano. Em determinado momento, mediu a sombra produzida pela torre e pela estaca no solo plano e constatou que a sombra da torre media 12 metros e a sombra da estaca 1,5 metros. Se a altura da estaca é de 2 metros a partir da superfície do solo, qual a altura da torre? Vamos ver? Vamos fazer um desenho para ilustrar essa nossa situação? Eu tenho uma torre. Olha lá, ó. Vamos supor que essa aqui é a nossa torre. Tá aqui no chãozinho, ó. Em determinada hora do dia, ela faz uma sombra de 12 metros. E no mesmo momento, eu tenho uma estaca. Essa estaca, ela tem 2 metros e faz uma sombra de 1,5 metros. Eu quero saber qual a altura da torre, que eu vou chamar de chance. Observe que os dois ângulos, eles são retângulos, como disse no enunciado. E esse ângulozinho de cá, você pode pensar que é o mesmo de cá. Então, pelo primeiro caso de semelhança de triângulos, ângulo, ângulo, eu posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Então, seus lados homólogos serão proporcionais. Então, eu posso dizer que chance está para 2, assim como 12 está para 1,5. Multiplicando cruzado, encontraremos a seguinte ideia. Chance vezes 1,5, 1,5 chance, igual 2 vezes 12, 24. 1,5 está multiplicando, vou passar dividindo. 24 dividido por 1,5. Lembrem-se, para dividir números decimais, é necessário que a quantidade de casas após a vírgula seja a mesma. Aqui eu tenho uma casa após a vírgula, então aqui eu também tenho que ter uma. Tenho a mesma quantidade? Tira a vírgula. Vai ficar 240 dividido por 15. Vou pegar o 24. Que número eu multiplico por 15 dá próximo de 24? 1, que dá 15. Quanto que sobra? 24 menos 15 sobra 9. Desce o zero. Que número eu multiplico por 15, que dá 90? 6. 6 vezes 15, 90. Isso quer dizer, então, que a altura da minha torre vale 16 metros. Simples. Semelhança de triângulos. Bom, essa foi mais uma videoaula curta.